Olá, meus caros, falando sobre inveja, que o rei Salomão disse que a podridão dos ossos, a sequidão dos ossos, a podridão necessariamente. E nós temos vários exemplos na Bíblia. Por conta da inveja, muitas catástrofes aconteceram, mortandades, brigas, picuinhos. Já começa lá em Gênesis. Por que Caim matou Abel? Inveja do seu sacrifício, foi agradável a Deus e o dele não foi. Na realidade, o que ele fez? Isso é a característica de todo invejoso. Em vez de ele estar cuidando da sua vida, do seu sacrifício, e apresentar o melhor para Deus, ele ficou olhando o outro e admirando. A admiração já virou uma obsessão, da obsessão já virou uma psicopatologia, até culminar na inveja, que é o fim do fim, que é querer o que é do outro, que é ficar com um sentimento ruim, de ressentimento, de mágoa, de ira, porque o outro teve mais destaque do que ele. Então, descontente com o sucesso do irmão, ele dá fim no seu próprio irmão. Mas se ele focasse em cuidar do seu próprio nariz, do seu próprio trabalho, ele chegaria provavelmente, no mínimo, a quase perfeição do que ele estava invejando, ou até poderia surpreender Deus, se Deus se agradar também do seu sacrifício, ou dar mais destaque para ele. Essa narrativa dos irmãos, um invejando o outro, um querendo o fim do outro, representa muitos e muitos por aí, sejam irmãos de sangue ou não, de igreja ou não, que começam a invejar. Você sabia também que o próprio Cristo fora perseguido, morto por inveja? Inveja dos próprios irmãos dele de sangue, inveja dos fariseus, inveja do Império Romano, que ficava com medo que ele pudesse acabar com o Império, dominar, que o partido, entre aspas, de Jesus, que Jesus não criou nenhum partido, mas sim aqueles que seguiam a ele com sinceridade, pudesse ser maiores e acontecer uma revolução, um reboliço em Israel ao ponto de Jesus ser o centro de todas as atenções, e não mais o Império Romano, e não mais o Rabino. E por isso mataram ele. Inventaram que ele estava corrompendo a sociedade israelita, o Império Romano. E assim foi. Uma mentira para tentar acabar com o sucesso de Jesus. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Jesus, conforme ele tinha dito mesmo, se um grão de trigo para ele dar frutos tem que morrer, assim é necessário o Filho do Homem padecer para ter vida, para, em outras palavras, ter fama, ter o nome acima de todos os nomes, para ter o poder que tem. Então você percebe que a história se repete, e quantas coisas nesse sentido, mais ou menos assim, estão relatadas na Bíblia, você percebe no seu próprio cotidiano, na sua família, no seu grupo social, na sua própria amizade, no seu rol de amizade, no seu emprego. Quanta gente assim não sabe que sempre o perdedor é um invejoso, não é o que é invejado. Ainda que o invejado possa até morrer como morreu Nabote, porque a prostituta Jezabel, a meretriz de luxo Jezabel, queria a vinha de Nabote, e Nabote não, mas eu quero ela é bonita, mais bonita aqui de Israel. E o rei era Acabe, e Acabe deixando se levar para a mulher, hein? Não quis dar, não quis vender, mata. Mas adiantou para ela, olha como é que ela foi morta, cumpriu a profecia do profeta Jeú, e os cães comeram a carne dela. Foi bem desonrada diante de Israel. E Nabote não foi honrado? A história dele não repercute até os dias de hoje? Então, olha só o que o invejoso tem a perder, não é verdade? Certa feita, uma pessoa chegou e disse para mim,
Deus é testemunha disso. Eu tenho uma inveja branca de ti, de mim. Não se preocupe, eu não vou fazer mal para você, não vou puxar teu tapete, não vou fazer isso, fazer aquilo. É só uma inveja no sentido de me inspirar para ter algum tipo de ambição, de conquistar alguma coisa e tal, para ter tipo uma concorrência, alguém a quem eu possa me espelhar ou competir, mas tudo com muito equilíbrio e tal. Mas era mentira, era uma inveja propriamente dita, ao ponto que esse camarada chegou em determinado momento a me caluniar, a me injuriar, mas adiantou fazer o que ele fez. Hoje ele se encontra sem liberdade alguma, ou está passando as piores aflições que ele jamais imaginou. E eu sei que ele fez o que fez contra mim, inclusive influenciando até familiares a me prejudicar por conta de inveja. E olha que eu não era nem famoso ou conhecido em YouTube. Eu era um mero estudante, mas porque às vezes eu tinha um pouquinho de sabedoria, porque eu fazia às vezes uns hinos bonitos, porque eu tinha às vezes destaque dentro da igreja, o camarada, sei lá, ou por conta de eu ter algumas coisas que ele achava que era importante, essencial, começou a desenvolver isso. Tá vendo? Então, meus caros, entenda o seguinte: se você é um invejoso, você tem que se libertar dessa inveja em nome de Jesus. Porque tudo que tu pedires a Deus, você vai alcançar. Se você, claro, fazer a sua parte. Esforço tendo bons, que Deus será contigo, que o resultado virá, que o sucesso virá. Não precisa invejar ninguém. E se você está sendo perseguido por inveja, é um invejado, dê glória a Deus. Não se atribule muito, ainda que muitas das vezes você fica incomodado, mas Deus vai te honrar e você vai sobreviver a isso, e você vai vencer isso. Outro caso de inveja, por conta de destaque em sonhos, e Deus revelando que ele seria alguém importante. José foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito, e os irmãos ficavam contentes, os mesmos irmãos que depois, mais tarde, vão se constituir tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Que maravilha, demos fim. Naquele momento era o irmão mais novo, ele não tinha nem conhecido José Benjamim ainda, que era filho de Jacó com Raquel. E José perseguido e não entendendo nada, e foi vendido como escravo e sofrendo no Egito, até que o Senhor, já para cumprir toda a palavra, e foi anos e mais anos sofrendo, exalta de tal maneira que ele vira o governador do Egito, e depois vai salvar a sua própria família e perdoa os seus irmãos por tudo que eles fizeram. Se a inveja ou a perseguição está vindo para cima de você, saiba que às vezes é até plano de Deus, que algo de destaque grande está para suceder na sua vida. Ninguém atira, como diz o popular, pedras em frutos podres. Ninguém se preocupa em perseguir alguém se a pessoa não tem alguma virtude, se a pessoa não tem algum destaque. Ninguém repete ou copia alguém pensando até em sobressair se a pessoa não tiver algum valor. E para encerrar, o que motivou a fazer esse vídeo, que eu já devo ter alguns sobre inveja. Eu me lembro que até quando eu fazia o pedal reflexivo eu fiz um vídeo sobre a inveja, falando dessa inveja branca, que não existe, inveja é inveja. A gente recebe críticas aqui no YouTube, nos comentários, geralmente perfis fakes. Quando você vai analisar, são pessoas que querem aquilo que elas acham que você tem, no meu caso, no caso de alguém que tem alguma fama, algum conhecimento. De vez ela está focando em estudar, porque cada um tem seu labor, ou seja, nada é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Então, elas tentam te solapar com comentários. Aí você fica pensando assim, como foi meu caso, muitas das vezes. Ué, por que essa pessoa está falando isso? O que eu fiz para essa pessoa? Por que ela está vindo aqui no comentário falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, que não tem nada relacionado ao vídeo? Porque geralmente
são pessoas ou frustradas ou pessoas que são mandadas por terceiros para tentar te desestabilizar. E no fundo o que elas querem é fazer o que você faz. É estar onde você está. Ter o lugar de fala. Ter notoriedade. Como aconteceu recentemente com uma turma que no passado até me criticava. E hoje em dia eles estão no YouTube. Estão fazendo canal, estão seguindo aquela recomendação minha. Em vez de estar aqui me atacando nos comentários, me invejando, vai abrir um canal no YouTube e vai elaborar lá para ver como é que é a coisa. E eu tô falando de pessoas que são adultas, não é de criança, adolescente que não sabe muita coisa ainda. Mas é para você ver, as mesmas pessoas que te caluniam, injuriam, elas querem o teu sucesso. Ou seja, quando você não era nada, você não era nada, não era um concorrente, não era um inimigo, mas a partir de você tem algum destaque, elas querem competir contigo, querem fazer N coisas. Para quê? Para ter o teu sucesso, para fazer a mesma coisa que você. Então, se caso vocês que me escutam estejam passando por essa situação, não desista do que você está fazendo, continue a fazer mais. O que eles querem é puxar o teu tapete, fazer com que você pare de lutar, de seguir a sua vontade, de realizar seus sonhos, seus desejos, para eles realizarem, para eles estar na crista da onda, para eles ter mais sucesso. Muitas das vezes tem mais sucesso ou tem mais riqueza do que você próprio, mas eles se interessam por aquela coisinha pequenininha que você tem. Como foi no caso de Nabote. Precisava Jezabel, avarenta, pegar ou desejar lá a vinha de Nabote. Ela não tinha condições de ela mesma, no seu jardim, no seu palácio do rei Acabe, fazer lá várias, vamos chamar assim, criações de vinhas ou parreiras de vinhos ou de vinhas. Não tinha condições, não. Ela queria especificamente a do Acabe. Por que ela não pegou mais ou menos assim um macete e plantou e foi fazer o que ele fez? Mas não, ela queria aquela. É complicado isso, você vê que a inveja, seja assim meia tapeada ou não, seja forte ou não tanto assim, ela quer no fundo é aquilo que é seu. Às vezes a pessoa não quer nem te derrubar, ela só quer aquilo que é seu. Se ela não consegue de uma maneira amistosa, então ela parte para a guerra, ela parte para a briga, ela parte para a ignorância. Você vê até nesse caso da briga entre israelitas, os israelenses e palestinos, Hamas e israelenses. Que é isso, a disputa de terra. O outro ganhou mais terra que eu. 55% pela ONU, eu ganhei 45%, isso aqui tá injusto. Eu não quero invejar e outra, aquelas terras são melhores do que essas. É simplesmente por conta disso. Agora, a gente tem que ter uma conduta sábia e até bíblica, como se percebe na passagem de Abraão e Ló. Abraão era desapegado, sabia quem ele servia, o Deus que ele servia. Então para ele tanto faz como tanto fez, aonde fosse o lugar, não se importava com isso. Ao ponto dele deixar, olha meu sobrinho, olha meu parente, escolha aí a terra que você quer. Escolha aquela lá, escolha aquela ali, escolha aí. E Ló, olhando com os olhos da carne, vou escolher as campinas do Jordão. Tudo bem, então vou para o outro lado. O outro lado, que parecia não ser próspero, foi muito mais próspero para Abraão. Já o lado que escolheu Ló, as campinas do Jordão viraram o quê? Sodoma e Gomorra. E a destruição total dessas cidades. Tá vendo? Que é mais bom você ter o discernimento do Espírito e acreditar naquele Deus que pode fazer do deserto floresta. Aquele que pode fazer
o impossível. Então tá aí a reflexão, abraço e até uma próxima.